uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Quarta-feira é o dia de você conhecer o passado através das evidências arqueológicas. Fique por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro, ouvindo Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Quarta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire. A palavra que fica é a última. A palavra que fica é a do poeta. E o poeta hoje é Paulo Freire. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire, que a lindo. Nossa rosa. Obrigada, professor Zé Mário, muito bom, muito obrigada. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá e boa tarde a todos e todas que acompanham a Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na M820. Eu sou Beatriz Jatobá, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e começa agora o Codinome Resistência. Eu sou João Lucas e também vou apresentar o Codinome Resistência de hoje. O programa tem esse nome como forma de homenagear o trabalho Museu de Memória Auditiva de alunos e alunas de Rádio, TV e Internet da UFPE. O trabalho teve a orientação da professora dos cursos de comunicação, Raudiane Pereira. No projeto, a gente apresentou histórias reais de pessoas que foram vítimas de perseguição política na época da ditadura. Essas pessoas foram torturadas, assassinadas ou sumiram nas linhas da história do nosso país. E você que está ouvindo pode participar do programa. É só ir lá nas nossas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que é onde está a nossa transmissão ao vivo. O programa da semana passada discutiu a visibilidade lésbica. A gente entrevistou Fernanda de Carvalho Melo e Paula Sabina, que são pesquisadoras envolvidas com a causa lésbica. Para ouvir o programa de novo, é só ir lá no YouTube da Rádio Paulo Freire. E hoje o Codinome de Resistência luta junto aos que lutam pela justiça, pelos direitos, liberdade e educação. A gente está falando sobre o Grito dos Excluídos e da Tsunami da Educação, que acontece em dia 7 de setembro. A gente convidou Marco Silvestre para conversar aqui com a gente sobre o tema. Tudo bom, gente? Como é que vai você? Olá, gente do Codinome Resistência, João, Beatriz. Tudo bom? Pode se apresentar um pouquinho para a gente? Sim. Meu nome é Marco Silvestre, eu sou jornalista e também integro a coordenação do Grito das Excluídas. O Grito dos Excluídos, eu gosto de falar das excluídas primeiro, porque a gente sabe que a exclusão é maior da mulher na sociedade, né? A questão de gênero é uma questão muito forte, né? Que reflete a exclusão em geral da sociedade e também são questões que são muito sensíveis. As pessoas, muitas vezes, elas até se incomodam com a exclusão ou se incomodam com quem luta contra a exclusão. Então é uma coisa que a gente também tem que estar ligado nessa temática, né? Bom, para dar início mesmo à nossa conversa sobre o Grito dos Excluídos, eu queria perguntar para você como é que surge esse movimento. O movimento do Grito, ele surge a partir do ano de 93, né? Quando as pastorais sociais ligadas à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, faz uma semana social. E aí eles tiveram a ideia de no ano seguinte, né, no 94, fazer um grito dos excluídos, porque foi um ano que o governo federal ele estava muito empenhado em privatizar empresas, privatizar também alguns serviços do próprio governo e tudo. Então, naquela época existia já uma resistência muito forte, assim, dentro do ambiente chamado, entre aspas, democrático, um questionamento sobre a soberania do país. Que país é esse?
reconhece, é soberano, é independente. Então, 7 de setembro surgiu como um dia para se colocar esse debate e essas denúncias também, lá no ano de 94. Entendi. E assim, você já falou que o gênero feminino é muito excluído na nossa sociedade. Mas quem mais são os excluídos que o grito tenta potencializar a voz? Puxa vida, é muita gente, né? Inclusive, como você mesmo falou, gente que não tem voz, gente que não consegue falar. Se você pensar, por exemplo, nos 5.570 municípios que o Brasil tem. Nossa. 5.570 municípios que o Brasil tem, lá nos confins da Amazônia, nos confins da região centro-oeste, no nordeste, nesses vales que o Brasil tem, os vales onde impera a pobreza, até a miséria e a exploração da mão de obra quase que escrava, ou até escrava, em condições de escravidão, não é? A gente vai ver que tem muita gente no Brasil que não consegue falar, aliás, não consegue sequer ter noção dos seus direitos, né? Quais são que tem direitos. Então, eu fico pensando, sabe, gente, todo ser humano se alimenta, precisa se alimentar para sobreviver, para viver. E a gente, em função dessa sobrevivência, tem uma série de atividades. E essas atividades ficam invisíveis. Por exemplo, catar o lixo. É uma atividade que nós todos geramos lixo. Né? Geramos resíduos. E a destinação, o tratamento desses resíduos, esse povo geralmente é o que está lá na ponta da cadeia produtiva, que está lá na ponta das políticas públicas, está lá no extremo, e eu fico muito preocupado, porque esse pessoal dificilmente eles conseguem ter voz. E assim, você falou desses confins do nosso Brasil, mas próximo a gente, todos os dias a gente vê na rua pessoas que não conseguem reconhecer esses direitos porque a elas não é dado o acesso a eles, né? Por exemplo, moradores de rua e tudo mais. Isso, a gente tem, inclusive aqui em Recife, tem a Pastoral do Povo de Rua, tem o Movimento do Povo de Rua, estão integrados com a gente, não é? Agora, a gente recentemente teve uma movimentação deles no centro da cidade do Recife, que todo ano eles fazem no dia 18 de agosto, e estarão presentes, fizeram inclusive um card especial para levar essa questão para o debate, né? A gente está vendo em várias capitais, veja, não estou falando nem de municípios do interior dos estados, mas das capitais, onde a quantidade de gente dormindo na rua tem aumentado. Verdade. E, por incrível que pareça, as gestões públicas, algumas prefeituras, por exemplo, têm usado jatos d'água para tirar essas pessoas que estão dormindo na rua, que coisa absurda. Então, como você falou, né, é muita gente que está assim, sem voz e entrando num processo de mais exclusão social. A gente, por exemplo, fez um panfleto, né, que esse panfleto aqui, não sei se dá para visualizar daí, né, onde a gente fala, o nosso grito é contra o quê? O trabalho escravo, o feminicídio, o massacre de indígenas e quilombolas, o extermínio da juventude negra e periférica, o sucateamento das universidades, o fim do Sistema Único de Saúde ou a tentativa de privatizar o Sistema Único de Saúde. Sucatear, pelo menos, né? E nós somos também contra a liberação dos agrotóxicos, o desmatamento da Amazônia, a destruição ou sucateamento do Bolsa Família. Nós somos contra essa política de armamento indiscriminada. Nós somos contra as privatizações, o fim das reservas cambiais, que é uma garantia de soberania brasileira, e também contra a homofobia. Eu acho interessante porque isso tudo no dia 7 de setembro, né? Muita coisa, né? Por que escolher o dia 7 de setembro? Isso, eu já falei um pouco e vou repetir. Eu acho que fica bem claro mesmo, João. É que o 7 de setembro é o dia formal da independência do Brasil, que se comemora a independência, o grito do Ipiranga. O grito do Ipiranga, dado por um príncipe regente, por um príncipe... o príncipe regente era Dom João VI, né? O príncipe herdeiro da coroa, e que de repente faz o seu grito de independência, que é até questionado, né, pelos historiadores, né? E o povo... Cadê o grito do povo? Cadê a soberania do povo? É curioso porque é um grito de liberdade que cerca muitas pessoas, né? O grito que cada um de nós tem vontade de dar e às vezes não tem coragem, nem tem espaço para dar. Mas uma coisa eu digo: independência não se dá, independência se conquista. Soberania não se dá, soberania se conquista. O povo brasileiro jamais será soberano se ele não der o seu grito autônomo, livre,
né? Porque a emancipação não é algo que seja dado, a emancipação é algo que se conquista individualmente, todos nós, né, como seres humanos, a juventude, o adolescente, eu sou pai, então eu lido isso diariamente com o meu filho, que eu vejo o meu filho, se ele não se afirmar perante mim como pai, ele vai ser sempre dependente, ele vai ficar adulto, com 20, com 30, mas dependente, não vai ter emancipação. Coletivamente também é a mesma coisa, precisamos dar o nosso grito de independência, de soberania. A mulher vai esperar que o homem diga, agora você é livre, agora você é independente. Não, isso não vai acontecer. O grito vem de dentro de cada um de nós, individualmente e coletivamente, né? Bom, e para começar essa parte musical do nosso programa, já dentro disso a gente ouve agora o hino do Grito dos Excluídos desse ano. Bora ouvir? Direitos e liberdade, a vida em primeiro lugar. Este sistema não vale no campo ou na cidade, a vida em primeiro lugar. Lutamos por justiça, direitos e liberdade, a vida em primeiro lugar. Este sistema não vale no campo ou na cidade. Água para todos, comida para todos, moradia para todos, a vida para todos. Vamos juntar nosso grito do sul ao norte. Vamos juntar nossas mãos, nossas vozes, cantando bem forte, a vida em primeiro lugar. Lutamos por justiça, direitos e liberdade, a vida em primeiro lugar. Este sistema não vale no campo ou na cidade, a vida em primeiro lugar. Lutamos por justiça, direitos e liberdade, a vida em primeiro lugar. Este sistema não vale no campo ou na cidade. Água para todos, comida para todos, moradia. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A vida para todos. A gente acabou de ouvir o hino do 25º Grito dos Excluídos. Esse e os hinos dos anos anteriores estão no site do Grito dos Excluídos. O site é gritodosexcluidos.com. Lá também tem outras informações super importantes sobre o movimento. Estamos aqui com Marcos Silvestre, integrante do movimento que conversa com a gente sobre o Grito dos Excluídos. Se você quiser mandar os seus comentários e perguntas aqui pra gente, é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE no Twitter, no Instagram e no Facebook, que é onde fica a nossa transmissão ao vivo. E para continuar nossa entrevista, qual é a luta do Grito dos Excluídos como um todo? Porque o grito não é uma entidade, não é nenhum movimento propriamente dito, né? O grito, na verdade, é um espaço. Surgiu como um evento, né? Uma articulação, e hoje ele vem crescendo, né? Ao longo desses 25 anos, e em cada estado ele tem as suas características assim, próprias, né? Das entidades que fazem parte. E vai abraçando outras causas. Vai abraçando outras causas, porque na verdade todas essas causas dos excluídos são abraçadas aqui no grito, né? Todas. Né? E tem estados que não acontecem no dia 7 de setembro, acontece na véspera, porque eles preferem estar no meio do centro da cidade com o comércio funcionando. Tem estados que eles vão para a praia no domingo seguinte ao dia 7. Então, aqui em Recife, a gente tem feito sempre no dia 7, independente de qual dia da semana aconteça, e as causas são todas, né, como eu já falei, né? A gente tem a questão das mulheres como muito forte, a questão dos trabalhadores da periferia, da moradia, a questão da saúde, a questão da educação, aquelas bandeiras centrais de direitos, né, de políticas públicas que são assim mais fortes, mas todas são bem recebidas, né, no grito.
grito. E por que esse ano o tema é Vida em Primeiro Lugar, esse sistema não vale? Lutamos por justiça, direitos e liberdade. Veja, desde o primeiro grito que esse lema Vida em Primeiro Lugar, ele vem sendo repetido. E aí a segunda frase, ou a terceira, é sempre em relação a alguma questão mais daquela conjuntura específica daquele momento, né? Este ano, esse sistema não vale, né? Por quê? Porque aconteceu o crime ambiental da Vale do Rio Doce, e já 2 vezes que acontece 2 grandes, né, crimes ambientais, e a gente quer chamar a atenção para essa questão ambiental e para a questão também das privatizações, das empresas que exploram o meio ambiente sem responsabilidade com a sustentabilidade nem ambiental, nem econômica, nem social e nem mesmo política, porque a gente sabe que o país passa por alguns transtornos, né, do ponto de vista político, né, uma polarização muito grande. Então a gente acha que esse sistema econômico também não vale. E lutamos por justiça, direitos e liberdade, porque está evidente aí que... É a pauta principal, na verdade, que sempre esteve presente, né, em todos esses 25 anos do grito, né? É isso. Tu poderia falar um pouco sobre os eixos desse movimento? Sim, porque eu tinha visto no site que são, acho que 4. Isso, são 4, né? E a gente vai sempre atualizando de acordo com a realidade, né? Então, seguindo o lema, né? O primeiro eixo é a questão do sistema econômico, né? O estilo de vida que a gente vive, né? O estilo de vida, já foi uma redundância, né? O nosso estilo de vida, né, tem a ver com a economia, porque a gente compra, a gente vende, a gente trabalha. Então, até por a questão do consumismo, por exemplo, né, é necessário que a gente faça uma reflexão. O sistema econômico do qual nós fazemos parte, que a gente acha que, assim, quando a gente é criança, né, a gente não tem noção que aquele sistema econômico um dia ele surgiu, ele não foi para sempre, não foi sempre, né? E também do jeito que ele surgiu, ele pode também mudar. E a gente tem que fazer esse questionamento, né, sobre a questão do sistema econômico, né? A relação da gente com as empresas, com os grandes grupos econômicos. As relações de trabalho também, as relações, né? de trabalho, a questão das leis trabalhistas, por exemplo, que sempre falam, o Brasil é um país que as leis trabalhistas são muito rigorosas, e não é verdade. Então é preciso que as pessoas entendam que as leis trabalhistas são necessárias em todos os lugares do mundo para regular a proteção do trabalhador. Agora mesmo surgiu aí um projeto de lei que foi aprovado para as pessoas poderem, para as empresas poderem funcionar no domingo sem precisar de pagar hora extra. Então tudo isso impacta na vida da gente, né? No lazer, no espaço da gente estar com a família, que é gente, fundamental, né? Pessoa gente que não tem noção dos seus próprios direitos, né? Eu acho que esse movimento ele realça muito isso. Realça muito isso. E o segundo eixo é a justiça, né? Justamente por isso, porque se a gente vive num sistema que, segundo a própria Bíblia, né, utilizando aqui o clima do início do grito, né, que é presente em todos os estados também, as pastorais sociais, né? Sim. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Isso está na Bíblia, minha gente. A gente pode ler a Bíblia com um olhar crítico, ou pode ler a Bíblia com um olhar resignado, ou com um olhar sem uma noção histórica de que aquilo que está lá escrito reflete uma época, aquelas relações entre as pessoas, as relações sociais, mas existem também princípios que são, digamos que, permanentes do ser humano, desde que o ser humano existe, que ele luta por justiça, ele luta por igualdade, ele luta por direitos, embora esse conceito de direitos humanos seja recente, digamos, de 200, 300 anos para cá, né? Mas é pouco dentro da história humana de que um imperador, um rei, ele podia fazer a lei, ele podia decidir se uma pessoa morria ou não, sim, se era executada ou não, e agora não é mais assim. Pelo menos se espera que não seja mais assim. Sim. A seleção musical de hoje tem canções que falam sobre justiça, liberdade e principalmente resistência. Então agora a gente vai ouvir A Força que Nunca Seca, de Chico César. Em seguida, Meu Mundo é o Barro, interpretada por Urias. A lata só cerca, não leva a água na estrada morta, e a força nunca seca.
pra água que é tão pouca. Pra cada abraço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva água na estrada morta. E a força nunca seca, pra água que é tão pouca. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga. Mais do que o corpo dita, que faz o equilíbrio cego. A lata não mostra o corpo que importa, pra lata ficar reta. Pra cada abraço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva água na estrada morta. E a força nunca seca, pra água que é tão pouca. Pra cada abraço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Moço, peço licença, eu sou nova aqui. Não tenho trabalho nem paz, eu sou nova aqui. Não tenho trabalho nem classe, eu sou nova aqui. Sou nova aqui, sou nova, eu tenho fé que um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé. Não é noticiário de jornal, não é. Hoje ele é uma puta mulher. Sou quase um cara, não tenho cor nem madrinha. Nasci no mundo, eu sou sozinha. Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, ele é sem cruz. No meio daquela luz, vai. Moço, peço licença, eu sou nova aqui. Não tenho trabalho nem classe, eu sou nova aqui. Não tenho trabalho nem passe, eu sou nova aqui. Sou nova aqui, sou nova, eu tenho fé. Um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé. Não é noticiário de jornal, não é. Não é noticiário de jornal, não é. Sou quase um cara, não tenho cor nem madrinha. Nasci no mundo, eu sou sozinha. Não tenho pressa. A gente ouviu agora Meu Mundo é o Barro, cantada por Urias. E antes dela ouvimos A Força que Nunca Seca, de Chico César. E para ouvir essa música e o resto da nossa seleção musical de hoje, é só ir no YouTube da Rádio Paulo Freire. Lá tem uma playlist chamada Resistência, Grito dos Excluídos. Confere lá. Isso mesmo. E nós estamos aqui com o Marcos Silvestre, que é integrante do Grito dos Excluídos, e conversa com a gente aqui no Codinome Resistência, né? Marcos, eu queria te perguntar. Nosso país ele está bem dividido nos últimos anos entre os que se dizem da esquerda e os da direita. Uhum. O Grito dos Excluídos pertence a algum lado?
Sim, pertence. Pertence sim, porque a gente está no lado dos direitos humanos, né? A gente está no lado da luta por justiça, está no lado da luta por liberdade verdadeira para o nosso país, por soberania verdadeira, autêntica para o nosso país. Então, é claro que, historicamente, essa luta ela é identificada com a esquerda, mas não quer dizer que, para participar do grito, tenha que ser de esquerda. O grito é aberto a qualquer pessoa que defenda isso que a gente defende: democracia, defenda direitos, defenda políticas públicas, defenda justiça e defenda a liberdade da classe trabalhadora se organizar, porque esse é um dos grandes problemas. Quando se trata de liberdade, do ponto de vista da lei, a liberdade econômica, se está falando da liberdade das empresas fazerem o que elas quiserem. Mas e a liberdade das pessoas? Liberdade de pessoas ou liberdade de, né? de empresas? Lugar, a liberdade de imprensa ou a liberdade de empresa? Então é preciso a gente ter bem claro que a liberdade que a gente fala, tanto é do ponto de vista individual, dos direitos civis, dos direitos coletivos, das políticas públicas, como também do direito da classe trabalhadora se organizar, da classe trabalhadora se expressar, porque ela não tem. Quais são as rádios que estão sendo dirigidas, mantidas por movimentos de trabalhadores? Quais? Muito poucas. Quais são os jornais que são dirigidos e mantidos por movimentos de trabalhadores? Muito poucos. Então a gente vê que essa liberdade ela pende para o lado do capital, para o lado do dinheiro, para o lado das classes dominantes e oprime mais as classes que são ligadas ao trabalho, aquela classe que só tem como riqueza a sua inteligência e sua força de trabalho. Então essas classes precisam de ser mais visibilizadas e ser empoderadas. E assim, do jeito que as coisas andam com essa supressão dos direitos do trabalhador, vai acabar que as pessoas só vão viver para trabalhar, não vão ter tempo nem de se mobilizar, né, de conseguir lutar pelos próprios direitos. Na verdade, as pessoas não têm tempo nem para o seu lazer, porque se a pessoa trabalha, por exemplo, 12 horas por dia, ou mesmo 10, né? Sim. Ou às vezes 8, porque a pessoa trabalha 8 horas, aí gasta 4 para ir e voltar para casa, então já são 10, né? Ela tem o período da alimentação. E aí o que sobra para a pessoa encontrar, às vezes, se for um casal que trabalha em horários diferentes, né? O marido trabalha à noite, a mulher trabalha de dia, desse jeito eles não se encontram, é igual aquela música, né? Do funcionário e da bailarina. O funcionário trabalha de dia, a bailarina trabalha à noite e eles não se encontram, né? Pois é. Marcos, eu vi no site do movimento, para quem quiser ver, o gritodosexcluídos.com, que vocês usam diversas linguagens para gritar, né? Isso. São músicas, hinos, poesias. Isso. Por que essa diversidade de formas de expressão? Pois é, porque a gente sabe que a cultura, a gente sabe que os meios de comunicação lúdicos, né, eles envolvem mais as pessoas. Então é Sim. claro que a gente, envolvido por uma música, a gente se identifica, a gente se diverte também, né? A gente pode lutar se divertindo, a gente pode ter um codinome resistência, mas atrás desse codinome resistência tem também o codinome prazer, né? Então a gente usa e temos a nossa página no Facebook também, o Facebook Grito Recife. Então o ouvinte, a ouvinte pode também acessar essa página Grito Recife, como também o nosso Instagram, Grito Recife, que vocês vão ver as fotos, os eventos que a gente realiza a partir de Recife, mas também no estado inteiro de Pernambuco. E como é que essas linguagens que a gente falou aqui, dessas expressões, elas se apresentam no grito? Isso, a gente, por exemplo, no dia do grito agora, 7 de setembro, a gente vai ter 4 batucadas, né? Que legal. E essas 4 batucadas aqui vão abrir a parte a parte artística do grito. A gente tem poesias, tem pessoas que vão fazer também performances plásticas, né? Tem um grupo que vai fazer uma performance na abertura e no encerramento da parte política, mas a parte mais concentradamente política de manhã, né?
a batucada, nós temos a turma do Flau, que é de Brasília Teimosa, nós temos a turma Nação Mulambo, que é de Peixinhos, e temos ainda o Levante da Juventude, o Levante Popular da Juventude, e a batucada Ritmos da Luta. Então esses 4 grupos vão estar lá presentes, e mais duas bandas, vamos ter a Coletivo Siembra e também o coletivo Vozes da Resistência. Olha a resistência aí. Vozes da Resistência vai estar tocando, esses 6 grupos vão estar tocando de manhã. E à tarde a gente vai ter 10 grupos tocando a tarde inteira, de meio-dia até as 5 horas da tarde. São vários grupos, daqui a pouco eu posso dar alguns nomes. Tá certo. Todos. E assim, chamar esses grupos de locais tão diversos da cidade também é uma forma de unir, né? Isso, de mobilizar a população das periferias. Porque periferia não é um conceito geográfico, é um conceito social. Periferia não é quem mora longe, periferia é quem está excluído da cidade certinha, da cidade com calçamento, da cidade com água, da cidade com iluminação, da cidade com lazer. Então a pessoa pode morar em Boa Viagem e ser de periferia. A pessoa pode morar no centro de Olinda ou do Recife e ser de periferia, ou morar no local considerado periferia. Então a gente também, você falou bem, Beatriz, de que a gente procura fazer esse diálogo com as periferias, com os bairros, com as comunidades, não só do Recife, como também da região metropolitana. Né? Total. O movimento, o Grito dos Excluídos, faz 25 anos, né, esse ano. E como é que você vê esse movimento crescendo, mudando nesses últimos anos? Eu para ser sincero, até fico muito contente de ver como o movimento ele vai se adaptando, vai crescendo, vai evoluindo de acordo com a realidade, de acordo com a conjuntura, né? Então a gente teve lá em 94, né, condições muito adversas do ponto de vista nacional. Nós temos o governo, que era o presidente FHC, que fez muitas privatizações, né? E defendia um projeto político que não é o nosso, né? Nosso, meu e de quem muita gente que faz o grito, mas também tem aquele lado social que as pessoas também não são aquela coisa estática, mas ao longo daqueles anos nós fomos evoluindo e fomos integrando outros movimentos, né? Tem estados como São Paulo, por exemplo, que tem 2 gritos, dois gritos em locais diferentes, porque são organizações que têm perfis diferentes. Então tem o grito em Aparecida do Norte, que é o grito oficial do pessoal da CNBB, da Igreja Católica e tal, e tem um grito na Praça da Sé, no centro de São Paulo, que é mais dominado, mais assim, protagonizado pelo pessoal dos movimentos sociais e sindicatos. Então, são vários gritos. O importante é estar gritando pela justiça e igualdade. Tem espaço para todo mundo gritar. Olha aí, para continuar nossa seleção musical, a gente ouve agora Liberdade, a Filha do Vento, do Cordel de Fogo Encantado, e logo em seguida ouvimos Sul-Americano, do Baiana System. Só toca você, sei do gravador, nunca cai de sua mão. E o que falei depois vai dizer, não há palavra que deixa de ser liberdade. Liberdade, amor, liberdade. Aquele rio é vermelho, liberdade. Liberdade, amor, liberdade. Aquele rio é vermelho.
Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe de estado ao som da carabina e fuzil. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu. Justiça é cega. Buenas jineteras y alcohol está bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice quién vivirá. Y vinieron que lo llevan y se van. Lo que matan, pam, pam, son propiedad del señor Matanza. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe de estado ao som da carabina e fuzil. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu. Justiça é cega. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Contra-atacar. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Sul-Americano, do Baiana System. Antes dela, ouvimos Liberdade, a Filha do Vento, do Cordel de Fogo Encantado. Para ouvir nossa seleção musical de resistência do Grito dos Excluídos, é só ir lá no nosso YouTube da Rádio Paulo Freire e buscar por Grito dos Excluídos na nossa playlist. E o Marco Silvestre está aqui no estúdio com a gente para falar dessa luta que resiste tanto, a do Grito dos Excluídos. Lembrando que se você quiser participar dessa conversa com a gente, é só mandar seu comentário lá nas redes sociais da rádio. É isso aí, basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire, no Twitter, no Instagram ou no Facebook, que é onde está a nossa transmissão ao vivo. Aproveite e segue a gente, tá bom? E continuando aqui nossa conversa sobre o Grito dos Excluídos com o Marco Silvestre, eu queria saber como é que o Grito atua para além do dia 7 de setembro. Pois é verdade. O ano passado, aliás, em 2017, o nosso lema foi
por direitos e cidadania, a luta é todo dia. E isso aí é uma constante para a gente. Nós, na verdade, que somos assim articulados com o Grito e que somos da coordenação do Grito de Recife, a gente procura apoiar e estimular, mobilizar atividades o ano inteiro. Porque durante todos os meses tem temas que precisam da nossa mobilização, quer seja através de uma palestra, de um debate, uma roda de conversa, quer seja através de um ato mesmo na rua, uma panfletagem. Então, logo após o Grito, a gente faz uma avaliação e já faz um seminário de planejamento já para o ano seguinte. Nossa! E já logo agora, em setembro, outubro, a gente já começa a fazer o planejamento das atividades. Por exemplo, outubro tem a questão do idoso, tem a questão também da população LGBT, que é agora em setembro, ainda em setembro, né? Temos em novembro a Semana da Consciência Negra, né? Em janeiro a gente tem, aliás, em dezembro ainda a gente tem a comemoração da Declaração Universal dos Direitos, que foi promulgada em 48, então dia 5 de dezembro é uma data que a gente também comemora, a gente procura se articular. Aí o ano todo tem, né? Previdência e Seguridade em janeiro, temos Dia Internacional da Mulher, Dia da Mulher Negra e Caribenha, que acontece em maio, e a Semana da Classe Trabalhadora é no mês de maio. Temos uma roda de diálogo sobre direito à cidade, que normalmente a gente faz em fevereiro, né? E o ano inteiro atividade é o que não falta, né? E a gente faz como Grito e ajuda, apoia outras atividades de outros grupos, das centrais, das frentes, dos coletivos. A gente está aí sempre na luta. Como é que o pessoal faz para saber dessas atividades? Pelo Face, né? Pela nossa página no Face, Grito Recife. A gente tem vários grupos, todas essas temáticas a gente tem. O grito ambiental, temos o grito LGBT, temos o grito da Previdência, temos o grito da mulher. Então, lá dentro do grito, os grupos também se articulam em alguns grupos de WhatsApp, e agora pelo Insta, e agora também outros aplicativos que o pessoal se reúne, se conversa e vamos aí, todo mundo junto e misturado. Para muita gente, inclusive dia 7 é o primeiro dia, né, no Grito, assim, que conhece o movimento, etc. e tal. Isso. Como faz para participar do Grito dos Excluídos? O Grito é assim, um espaço aberto, né? Então, no primeiro semestre do ano, a gente faz, a partir de fevereiro, que janeiro é um mês assim, mais de férias e tal, mas em fevereiro a gente já faz reuniões quinzenais. Toda segunda-feira a gente faz reuniões quinzenais lá na sede, que a gente usa como o nosso espaço mais assim de apoio, que é o MTC, que fica ali próximo ao Shopping Boa Vista, na rua Gervásio Pires 404. O MTC quer dizer Movimento de Trabalhadores Cristãos. No começo, essa entidade se chamava ACO, Ação Católica Operária. Aí com o tempo eles viram que o pessoal foi mudando, né? E aí não é mais uma questão só católica, é uma questão mesmo de... Aí tem várias pessoas que não são católicas que participam. Tem gente protestante, tem gente espírita, tem gente que é ateu, mas que tem uma sensibilidade social e vai lá e participa. Então, no primeiro semestre a gente tem as reuniões quinzenais, nas segundas-feiras à tarde, e no segundo semestre semanal. Toda segunda a gente está lá para assim se envolver com essas outras atividades que eu já falei, né? As áreas temáticas que a gente vai desenvolvendo. Aí a partir de julho a gente começa a fazer os pré-gritos, que é ir nos bairros, que é ir nas comunidades para divulgar o jornal do Grito, o cartaz do Grito, o tema do Grito, a música do Grito, e focar naquela atividade, né? O grito lá da juventude, o grito da mulher, o grito da mulher negra, o grito dos negros e negras, o grito do transporte, que eu não tinha falado ainda do transporte. Existe uma frente de luta do transporte, que a gente também se articula com esse pessoal em Recife, né? Tem a articulação Recife de Luta, que é o pessoal mais que liga a direito à cidade, direitos urbanos. Então são várias frentes de luta, né, gente? E o novato, por exemplo, eu nunca fui pro Grito. Eu vou chegar lá no dia 7. Como é que vai ser assim? E você chega lá no dia 7, né? E você vai encontrar alguma pessoa conhecida. Se você não tem uma pessoa conhecida, você vai lá,
e fala com alguém que está lá na coordenação, alguém que está lá em algum grupo que você se identifica, e faz, como é que eu faço para participar desse movimento aí? Né? Porque a UNE está chamando para o sábado também. A União Nacional dos Estudantes, a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a NPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, também está com a gente. Então, lá no dia 7, agora, sábado, vão estar mais de 10 entidades da juventude que estarão lá participando. E outras entidades, cada qual com a sua faixa, com seu banner. Aí a pessoa vai lá e conversa e se integra. E onde é que vai ser o Grito dos Excluídos esse ano? Este ano, há alguns anos que a gente tem feito na Praça do Derby, né? Este ano vamos continuar na Praça do Derby. No primeiro ano, o pessoal lá em 94 fez ali no centro da cidade, saindo ali na Praça Oswaldo Cruz, saía da CELP, ali saía da rua ali da CELP. E aí foi evoluindo, Praça Oswaldo Cruz, aí há alguns anos que é no Derby, este ano é no Derby, só que este ano nós não vamos para Conde da Boa Vista. Nós vamos ficar no Derby, vamos fazer uma passeata ali pela Agamenon Magalhães, até onde der. A gente está prevendo assim, que a gente vai voltar ali do Parque Amorim, da Caixa Econômica, que é para espalhar o pessoal ali na Agamenon. E depois a gente volta para o Derby. Por que a gente não vai para Conde da Boa Vista? Porque há alguns anos que não tem desfile militar no centro, então não tem mais tanta gente no centro no feriado 7 de setembro. E também que a gente sempre está procurando ampliar, né, o público. A gente não quer falar só para nós mesmos, que somos militantes de movimentos. A gente quer falar para aquela pessoa que nunca participou de nenhum movimento. Que não sabe que tem grito. Que não sabe nem que existe grito. Porque eu também chego nos bairros e pergunto, vocês sabem o que é o grito? Eu nunca ouvi falar. Nem ouviu falar, nunca nem ouvi falar, nunca vi reportagem. Nunca ouviu o grito. O grito não chegou lá. Ela estava gritando, só ouvindo o grito dela, porque a pessoa chora, a pessoa sofre, a pessoa se descabela, a pessoa reclama com alguém, mas ela reclama sozinha. Exatamente. Então venha reclamar com a gente, venha gritar com a gente. Ô Marcos, e só pra gente deixar marcado aqui, pra quem chegou depois, ou enfim, pra quem é o Grito dos Excluídos, o Grito das Excluídas? Boa pergunta, né? Olha, a gente grita para nós mesmos, para a gente se conscientizar, a gente grita para se expressar, mas a gente grita principalmente como uma denúncia para a própria sociedade brasileira, que precisa acordar e gritar que é necessário justiça, é necessário direitos, é necessário políticas públicas, é necessário um Estado responsável, um Estado que não desampare, que está lá na Constituição, que são aqueles direitos individuais, os direitos da pessoa humana, os direitos civis e os direitos coletivos, que lá no artigo 6º da Constituição diz, são direitos coletivos do povo brasileiro. Isso, quando a Constituição de 88 foi criada, foi promulgada, não estava lá o direito à alimentação, não estava lá o direito à moradia. Então, foi se percebendo que, puxa, tem que colocar aí, porque como é que a gente vai exigir que esse direito seja amparado se a pessoa não tiver uma lei que diga, olha, o Estado brasileiro tem a obrigação, você tem que morar em algum lugar, você tem que comer, sim, e você tem que ter direito à informação e à comunicação. Portanto, parabéns ao Codinome Resistência, parabéns à Rádio Paulo Freire, parabéns a essa equipe maravilhosa que está aqui na Resistência para que o direito à informação, o direito à comunicação, o direito à cultura, o direito ao lazer estejam também presentes no dia a dia de cada pessoa. Bem, muito obrigado. Eu queria saber se tem alguma coisa que tu quer falar que tu não falou ainda, algum grito que tu não gritou ainda. Olha, tem muita coisa que não vai dar tempo de falar, né, gente? Mas eu gostaria, assim, de ressaltar que o povo brasileiro vem sofrendo, ao longo dos últimos anos, diversos golpes em seus direitos sociais. Nós não podemos aceitar isso, minha gente. Como é que você vê na televisão o cara falar lá no telejornal que a reforma da Previdência vai ser boa? Para quem? Vai ser boa para os bancos. Como é que... Pergunta uma coisa. Você consegue fazer uma poupança todo mês
para que você, quando tiver 60 anos, você possa ficar sem trabalhar e receber um salário igual ao que você recebe hoje. Se você não consegue, meu irmão e minha irmã, então essa reforma está errada. Porque essa reforma da Previdência que está aí, ela prevê isso, que o Estado não tenha responsabilidade, porque já foi feitas algumas emendas. Mas a ideia original é que o Estado não tenha responsabilidade com a pessoa e que a pessoa se vire para fazer uma poupança para quando ela tiver essa idade, ela vai lá na empresa que ela depositou, e se a empresa ainda existir, né? Aí ainda vai a empresa pagar a aposentadoria para a pessoa. Que garantia tem? Quem tem que dar garantia é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem a obrigação com quem tem emprego e com quem não tem emprego. Com quem contribui para a Previdência e com quem não contribui. Então, mais uma vez, eu quero dizer que é necessário gritar. É necessário gritar por direitos, por justiça, não é? Por liberdade, para que a gente tenha um Estado brasileiro realmente que atente para a questão do desemprego, para a questão da formação da mulher, para a questão dos direitos da mulher, que a maioria do povo é formada por mulheres, e essas mulheres, elas precisam ter a garantia de que o seu direito, a mulher dona de casa, que nunca trabalhou, e que trabalha em casa para que o marido, ele vá trabalhar e trazer o sustento para a família, para os seus filhos se educarem. Onde é que está garantido que essa mulher, quando ela tiver 60 anos, ela vai ter direito a um benefício que permita que ela não dependa do marido já velho, já idoso como ela, para a sua sobrevivência? Às vezes até o homem idoso se separa e a mulher idosa fica lá, entregue. Então, os benefícios sociais que o nosso sistema de seguridade garante pela Constituição, não é só a aposentadoria. É o benefício ao auxílio-doença, ao auxílio-desemprego, ao benefício da prestação continuada, que é aquela pessoa que tem uma deficiência física ou está idosa, não pode sustentar. Então, é isso que realmente a gente tem que lutar para que seja garantido na prática, não apenas na letra da lei. É preciso ir às ruas para que o povo se conscientize e o Estado brasileiro seja formado por pessoas que tenham sensibilidade e compromisso com isso. Bom, então, muito obrigada por essa fala tua. E assim, infelizmente, a gente já está chegando no final e o Codinome tem que acabar. A gente agradece muito a tua presença aqui e foi um grande prazer. Para mim também, gente, parabéns. Obrigado. E se você que está ouvindo, pegou o programa pela metade ou só quiser ouvir de novo, o Codinome Resistência fica sempre na íntegra lá no nosso YouTube. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. A gente também está no Facebook, Instagram e Twitter. Bom, o programa de hoje... vale lembrar também que as músicas que tocaram no programa e mais algumas estão numa playlist na nossa página do YouTube. É só procurar nas nossas playlists por Grito dos Excluídos. O programa de hoje foi produzido por Beatriz Jatobá, apresentado por ela e por João Lucas França, e nos trabalhos técnicos Larissa Correia, e nas redes sociais Laís Soares e Lucas Dantas. Todos e todos são alunos de comunicação da UFPE, na coordenação técnica de Catarina Polônio. Bom, obrigada por estar com a gente hoje. E para finalizar o programa, a gente fica com Avante, do Ciba. Até o próximo programa. Desata o nó das entranhas, se estica a musculatura, o pulmão força e sustenta, o ar na goela se apura. A língua recebe a carga larga depois que tritura. Desfeita a trava nos dentes, a boca escancara e canta, o rosto inteiro estremece, em vez de sorrir se espanta. Feito um canhão que ribomba com ferrugem na garganta. Da mesma forma que o bafo precede o ronco da fera, ou como a noite é parida da gravidez da cratera. A voz se esparrama onde até então não coubera. E os microfones parecem longas serpentes mutantes que copulam com as máquinas que acendem os botões brilhantes, ejaculando as descargas de som nos alto-falantes. E a língua destila a seiva dos dentes da cascavel, e o que os ouvidos recolhem são fragmentos do fel
que espirrou das marretadas que destroçaram Babel. Um assovio solta um pássaro que rasga o espaço e voa, que parte mas não retorna, que ilumina quando entoa. Deixa sombra na lembrança, mas já morreu quando ecoa. Palavras são como almas que a luz ampara e anima, bailando desordenadas embaixo, ao lado e em cima, refletidas nos espelhos dos vãos da casa da rima. Imagens são balões presos por um cordão que se tora, porque poesia é presença de um vulto que não demora. O canto espalha no vento e o tempo desfaz na hora. Desarrochada, mordaça, escancarada, masmorra, estoura no cativeiro, balança o pau da gangorra. Um carrossel solta as travas, a dama presa está forra. Na descompressão do grito de liberdade e revolta, se abriram os portões pesados, um touro bravo se solta. Quem parte berrando avante pode cair, mas não volta.